Continuando na história, o dia 19 de outubro de 1822 marca um movimento libertário quando nos declaramos província independente de Portugal. O historiador e especialista em história do Piauí está hoje aqui com a gente e vai nos contar um pouco desse contexto e também do surgimento e desenvolvimento do nosso estado. Eu estou recebendo aqui no estúdio ele que vai conversar com a gente agora, que vai bater um papo com a gente e olha só que história interessante, gente. Ele é piauiense, mas é uma mistura maravilhosa também que faz parte da nossa história dentro da nossa capital, dentro de Teresina. E tão jovem, o historiador que está aqui com a gente é o Shigeki Takesta, que veio hoje no nosso estúdio para conversar com a gente. Por que eu falo esse nome dessa forma como eu falo? Porque ele é uma mistura também de piauiense com japonês, não é isso? Exatamente. Você vê que mistura maravilhosa, né? E tão jovem para contar a história e realmente valorizar a nossa história e dizer como surgiu realmente, porque assim, a cada ano a gente pensa que sabe tudo e que a história se repete. Muitas vezes falta um detalhe, falta um pouco de informação. E vendo você tão jovem, né, e como historiador, podendo contar um pouco dessa história e, obviamente, levando para os nossos jovens, para as nossas crianças, uma história verdadeiramente mostrada como ela é. E hoje ele vai dizer para a gente, na verdade, o que significa o dia de hoje, o dia 19 de outubro, principalmente para nós piauienses. Precisamos conhecer a nossa história mais profundamente, né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa, os piauienses, principalmente essas gerações, né, mais novas, a gente precisa conhecer a história do Piauí, principalmente porque já está com algum tempo que as nossas principais universidades elas não colocam mais a história do Piauí, geografia do Piauí, literatura do Piauí. E que era bastante importante para a gente poder entender a nossa história, né, a nossa realidade, os passos que a gente já deu até aqui. Né? Mas assim, a história está sempre sendo refeita, ela está sempre sendo repensada, né, e a história do Piauí ela é bastante bonita, ela é importante, né, a Batalha do Genipapo está aí para mostrar como ela contribuiu para a história do Brasil, né, fazendo com que o Piauí, de fato, aderisse ao Império do Brasil, deixando o Reino de Portugal. Mas esse primeiro passo ele se dá ainda lá no 19 de outubro de 1822. Eu acho que o numeral 2, para o Piauí, em matéria de datas, né, de anos, ele é bastante emblemático, esse número 2, né, no final de cada ano. Por quê? Porque em 1762 a gente tem as instalações das nossas primeiras vilas, né? Já depois, em 1822, a gente tem esse 19 de outubro, que é o pontapé inicial para o Piauí deixar o Reino de Portugal e aderir, de fato, ao Império do Brasil. E em 1852 a gente tem, né, o surgimento, né, a fundação de Teresina. Né? Então, assim, foram passos que foram devagar, mas que fizeram com que o Piauí pudesse crescer, né, pudesse se desenvolver e atrair a população de estados como Maranhão, Piauí, aliás, Maranhão, Ceará, Bahia, né, Tocantins, e a gente acabou chegando no que a gente tem hoje. Eu acho que o Piauí, o símbolo que eu acho que poderia representar bem o Piauí é a mistura. Eu acho interessante quando você envolve o Maranhão, assim, durante muito tempo, e pesquisando, observando e ouvindo as pessoas, estive muitas vezes em Caxias. A gente precisa também inserir um pouco dessa história com o Piauí, porque às vezes o piauiense ele fica muito limitado em entender bem a história. Eu queria que você me falasse um pouquinho da importância dessa ligação de Caxias, Maranhão, com o Piauí, com a história dessa independência. Então, na verdade, assim, o Piauí ele tem uma relação com o Maranhão, né, que começou ainda politicamente, mas depois economicamente. A gente sabe que até a segunda metade do século XIX, vários produtos piauienses que eram produzidos aqui na nossa terra, eles eram contabilizados como produtos maranhenses, porque a gente ainda, apesar de a gente ter Parnaíba como um porto que exportava os nossos produtos, mas não era um porto que tinha uma capacidade de distribuir, principalmente para o restante do Maranhão, para o Pará. Mas assim, a Vila de Caxias ainda, né, Aldeias Altas naquele momento, ela acaba se tornando um centro econômico e comercial daquele momento ali no século XIX, né, do iníciozinho do século XIX até a segunda metade, que quando Teresina surge justamente para bater de frente, né, e tirar de Caxias esse poderio econômico e comercial que tinha aqui a nossa região.
E assim, é importante a gente lembrar também que dentro do Brasil, o Brasil tem que respeitar imensamente o Nordeste, principalmente o Piauí, porque foi onde toda realmente a batalha, né, o que se realmente fez para conquistar o que hoje nós temos para o Brasil. Né? Exatamente. A extensão territorial que o Brasil tem hoje, né, porque a gente sabe assim, o 7 de setembro ele foi uma proclamação de 3 províncias, né, Rio, Minas e São Paulo, basicamente. As outras foram aderindo, né, a gente sabe que as notícias da independência, né, do 7 de setembro chegaram aqui no Piauí, em Oeiras, Campo Maior e Parnaíba, chegaram pela Bahia, né, mas logo lá em Parnaíba a gente já tem esse movimento de independência, né, a Câmara de Parnaíba ela aprova essa adesão da Câmara de Parnaíba ao Império do Brasil já no 19 de outubro, por isso que a gente está comemorando aqui o nosso né, bicentenário. E aí a gente tem todo esse desenvolvimento que vai, né, finalizar com a Batalha do Genipapo, que é importantíssima do ponto de vista historiográfico, né, e do ponto de vista militar. Por quê? Porque ela faz com que o FIDIE não volte mais para a capital, né, Oeiras, naquele momento. Ele vai para o Maranhão, né, justamente para tentar alcançar a cidade de Caxias para ver se ele consegue algum apoio militar. Né? E aí é interessante que, assim, alguns até professores de história eles não sabem muito bem, mas assim, o Piauí ele declara guerra ao Maranhão nesse momento. Né? Ele declara guerra ao Maranhão, ele fecha todos os portos entre o Maranhão e o Piauí, né, ali na divisa, que no caso é a nossa fronteira natural, que é o Rio Parnaíba, para fazer com que o nosso gado piauiense não vá mais para o lado maranhense, uma maneira assim, de pressionar o governo do Maranhão a aderir à causa da independência do Brasil. É interessante a gente ver isso, né? É interessante, porque são histórias que, na verdade, elas passam despercebidas a cada ano. Por isso que é interessante a gente tocar nesse assunto, para a gente entender melhor e as pessoas saberem um pouco mais da história, como ela verdadeiramente aconteceu. Não é verdade? Como era o Piauí, por exemplo, politicamente naquela época? Você diz século XIX? Sim. Olha, antes da independência, o Piauí estava em uma situação relativamente bem. Né? A gente sabe, principalmente a Vila de Parnaíba e a Vila de Campo Maior. Campo Maior se destacando principalmente pela criação de gado, mas era uma criação de gado que estava mais concentrada nas mãos de portugueses ou então descendentes diretos de portugueses. Né? Mas o rebanho de Campo Maior só perdia para o rebanho de Oeiras. Mas assim, as vilas do norte, Campo Maior tinha um rebanho bovino bem mais elevado do que em comparação com as outras vilas do norte. Já no caso de Parnaíba, a gente tem um comércio, né, pela questão da sua posição geográfica, né, a gente tem um comércio que é destacado a principal atividade. Né? Inclusive, a gente tem estaleiros, né, nesse momento. É uma coisa assim, muito interessante. A gente vê que em 1820, né, 2 anos antes do 19 de outubro, a gente tem já estaleiros no Piauí produzindo médias embarcações, né, principalmente do Simplício Dias da Silva, né, propriedade do Simplício Dias da Silva. E a situação do Piauí era mais ou menos essa. Né? Infelizmente, a gente ainda tinha, por exemplo, a nossa produção de algodão era contabilizada como produto maranhense, isso só vai mudar lá em 1852, quando chega o, aliás, 1850, depois que chega o Saraiva aqui na província, mas a situação do Piauí não era tão ruim assim. Né? Mas, de qualquer forma, o que a gente tem é uma vontade de fazer com que o Piauí realmente corte esses laços, né, com Portugal. A gente sabe que o interesse de Dom João VI era continuar que o Piauí, né, o Maranhão e o Grão-Pará continuassem como colônias de Portugal, mas só que esse grito, né, essa proclamação da Vila de Parnaíba vai mudar todos esses planejamentos que o reino português tinha para a gente. Né? É importante a gente falar sobre essas histórias todas, porque é como você falou, é como você está informando para quem está em casa. Hein? A gente fica assim, às vezes, perguntando por que a história do Piauí realmente não é tão bem contada e praticamente inserida de forma tão necessária, principalmente dentro dos paradidáticos das nossas crianças, né, dos nossos alunos. Por que muitas vezes a história do Piauí ela é mais contada em apenas um dia? Um diazinho. Quando, na verdade, um dia não dá para você contar uma história inteira do estado do Piauí. E a gente não pode fugir dessa história, né? A gente não pode fugir dos eventos que foram cruciais, né, para essa independência do nosso Piauí. E com certeza teve. E que não se resume só em um lugar apenas. Teve todo um contexto, né? O Piauí foi envolvido em várias situações, né? Em várias situações. Eu acho que o ponto principal é essa questão das escolas. Né? As escolas, elas têm que ser
cobradas de fato para a gente ter uma obrigatoriedade, não só uma coisa opcional, uma coisa optativa, mas a gente precisa ter uma obrigatoriedade de se ensinar história, geografia e literatura do Piauí, né? Pelo menos ou no ensino fundamental ou pelo menos no ensino médio, né? Assim como a gente tem em outros estados, a gente tem no Ceará, a gente tem no Maranhão, a gente tem na Bahia, a gente tem em Pernambuco, essa obrigatoriedade, né? Tem várias coisas interessantes dentro da história do Piauí, né? Eu destacaria assim, uma mais recente, mas ainda dentro do século XIX, a participação de batalhões, né, e de voluntários da pátria durante a Guerra do Paraguai. O Piauí ele foi um dos primeiros, uma das primeiras províncias a mandar contingente militar para o campo de batalha na Guerra do Paraguai, assim que soube logo da notícia, né? O Monsenhor Chaves disse que logo se soube da notícia, espalhou a notícia aqui em Teresina, alguns homens foram logo lá tentar se alistar no hoje Museu do Piauí, mas que naquele momento era a sede do governo provincial, né? E foi um dos últimos batalhões a regressarem, né? Então, assim, mostra muito aquele verso, né, do nosso hino, né? O primeiro que luta é o Piauí. De fato, a gente pôde ver em diversos momentos isso sendo concretizado, isso sendo realizado pelos nossos braços e nossos peitos piauienses. A gente não pode deixar de fugir de uma história onde o Brasil, às vezes, não hoje mais, acredito que a gente já conquistou esse espaço Sim. de uma forma muito positiva, graças a Deus, mas durante muitos anos, ainda na minha infância, a gente via esse lado tão negativo das pessoas desinformadas relacionado ao Piauí. E aí a gente fica imaginando, né, o que mudou no Piauí, na verdade, a gente sabe, muitos eventos se mudaram aqui dentro do estado do Piauí. Mas assim, de uma certa forma, por que será que às vezes o Brasil quer sempre criar uma situação para que o Piauí não se destaque tanto, né? Por que será que isso acontece dentro da história? Porque eu sempre ouvi essas histórias de quererem meio que colocar de lado um Piauí que é gigantesco e que, na verdade, repercute nacionalmente, né? Eu acho que tem muito a ver com a questão, claro, a finalização de tudo isso é um comportamento xenofóbico, né? Principalmente do Sudeste, mas eu acho que a gente precisa... Isso vem mudando, né? Vem mudando, mas a gente precisa, enquanto piauiense, conhecer a nossa história, né? Para a gente poder se identificar com ela, se identificar com o nosso solo, se identificar com os nossos antepassados vaqueiros e roceiros, para a gente poder, de fato, ter um destaque, uma relevância nacional. Infelizmente, quando eu ainda estava na graduação, a historiografia brasileira sobre cidades não destaca a importância de Teresina como uma cidade, a primeira cidade a ser planejada do Brasil imperial, né? Eles destacam primeiramente o Aracaju, mas Aracaju já foi quase 5 anos depois de Teresina, né? Em 1857, Teresina é de 1852. Né? A gente precisa ter esse destaque, mas a gente precisa primeiro dar o nosso pontapé inicial. E o pontapé inicial, eu acho, que envolve as nossas escolas, envolve as nossas universidades. Né? Para isso, a gente já conseguiu ter um avanço em relação à Batalha do Genipapo, a gente já tem um destaque, já tem livros didáticos de circulação nacional que já trazem a questão da participação da Batalha do Genipapo para a grandiosidade territorial que o Império do Brasil teve, né? Mas a gente precisa muito mais, a gente precisa conhecer essas pequenas participações do Piauí, mas que tiveram um resultado decisivo para a gente poder contribuir. A própria transferência da capital, né, de Oeiras para cá fez com que a província do Piauí conseguisse se desenvolver ainda mais e fez com que o Brasil, o Império Brasileiro, do ponto de vista econômico, pudesse dar alguns saltos. Né? As últimas décadas do século XIX, a gente vê que o Nordeste, do ponto de vista econômico, ele vai subindo. Né? Ele vai subindo economicamente, a exportação de carne, que foi sempre o nosso carro-chefe, mas a produção de fumo piauiense, a produção de algodão piauiense, a produção da cera de carnaúba que já estava se impulsionando. Né? E isso fez com que, claro, o Brasil tivesse uma pauta de produtos secundários, produtos econômicos secundários, que pudesse chegar até outros países. Né? Então, assim, a gente tem uma participação muito grande. O Piauí teve essa participação muito grande e a gente tem que lutar todos os dias para a gente continuar tendo essa participação muito grande. Mas para isso a gente precisa do reconhecimento nosso enquanto piauienses, né? E a gente precisa se sentir orgulhosos de contribuir para essa história e contribuir para o desenvolvimento do Brasil. Aí, de uma certa forma, a história do Piauí ela acaba sendo incluída dentro da colônia brasileira de uma forma extremamente
positiva. Se a gente for analisar, uma mistura gigantesca que nós temos aqui dentro do nosso estado do Piauí. Demais. A gente tem uma mistura cultural, porque a gente, né, principalmente depois da transferência da capital, a gente vê que veio o contingente maranhense, veio o contingente baiano, veio o contingente cearense, principalmente pernambucano também, mas principalmente cearense, principalmente nos 2 momentos de seca que a gente teve ainda na segunda metade do século XIX, e que contribuiu para que os nossos traços culturais acabassem se tornando bastante, eu diria até originais, porque a gente pegou um pouquinho de cada uma dessas culturas, né, próximas da gente, mas que acabou se transformando em uma coisa assim, bastante original do ponto de vista cultural. Como historiador, o que fica para você nesse dia de hoje, né, dia 19 de outubro, como ponto positivo? Assim como a gente mesmo disse, um Piauí que é um lugar único. O que é para você, dentro do Piauí, algo único e que a gente tem que valorizar, principalmente você como historiador? Eu acho que do ponto de... até por ser filho de estrangeiro, né, por parte de pai, eu acho que é o reacolhimento. É o acolhimento. O maior calor que a gente tem aqui não é o da temperatura, mas é o calor humano, né? Então, assim, eu acho que esse acolhimento é uma coisa que torna a gente tão natural, né, mas ao mesmo tempo tão grandioso do ponto de vista da gente receber tão bem, da gente cativar bem as pessoas que vêm aqui, né? Por isso que já logo nos primeiros anos da transferência da capital, o surgimento de Teresina, a gente já tem não apenas pessoas do Maranhão, do Ceará, de Pernambuco, da Bahia vindo para cá, mas a gente também tem alguns estrangeiros já vindo para cá, né? Nas 2 primeiras décadas de Teresina, a gente já tem pessoas estrangeiras chegando aqui, né? E esse acolhimento, para mim, é o que torna o Piauí tão original, né? E que cativa de fato a gente, né? Pela comida, pelo nosso jeito de falar, pelas nossas danças e, claro, pela nossa história também, né? Verdade. Povo lindo, né? Demais. Mulheres e homens maravilhosos, trabalhadores, pessoas que fazem a diferença, né? E a gente tem uma educação maravilhosa. O que basta realmente é ser incluído a história do Piauí no dia a dia para que estas crianças que aí estão sejam o futuro do nosso estado do Piauí, né? Exatamente. Façam a diferença. E contem uma história diferente a cada ano. A cada ano. De preferência, para melhor. Para melhor, exatamente. Né? Primeiro eu quero agradecer sua presença, tá bom? Agradeço. E fico extremamente feliz do historiador ser filho de japonês misturado com os piauienses. Olha só que mistura linda, né? A gente agradece de coração, tá? Muito obrigado. E quem quiser entrar em contato para saber um pouco mais sobre a história, quem quiser se informar mais, basta só entrar em contato no Instagram aí do nosso convidado. Muito obrigada, tá? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Continue aqui com a gente.